Café Brothers, episódio 181. Um oferecimento de Celero Telecomunicações, sempre conectado. Escola do Agro, vem aí a quarta imersão da Escola do Agro, trazendo diversos treinamentos com várias máquinas agrícolas, mostrando um lado do agro que talvez você não conheça. Também no oferecimento de eForte Corporadora, a maior incorporadora do estado, e a Agra GPS, trazendo soluções tecnológicas para você, produtor rural, em piloto automático e GPS. E hoje posso ser bem sério com vocês, estou muito feliz aqui, uma realização pessoal minha, não tenho nenhum problema em dizer que é um sonho meu, tá trazendo aqui o deputado que eu votei nele, Marcos Polon. Por favor, seja bem-vindo ao Café Brothers e se apresente para essa câmera aqui. Bom, obrigado, uma alegria muito grande estar aqui. Para a turma saber, toda vez que eu escuto isso, a primeira pergunta que eu faço é, e eu não te desviei nem um milímetro do que eu falei que ia fazer. Ele falou, só acho que você está exagerando de vez em quando. Mas meu nome é Marcos Polon, eu sou advogado de formação, sou nascido em Dourados, filho do Marcos Aparecido Polon, da dona Gilciane de Fátima. Sou casado com a Nayane, esse ano faz 20 anos, eu sou pai da Maria Clara, Maria Cecília, do Francisco, da Maria Catarina e do João que está no céu. E que mais que é relevante? Formei em 2003, advogo há mais de 20 anos, leciono direito também, sou fundador do movimento Pro Armas, que é a maior organização pró-legítima defesa da propriedade, defesa do armamento fora dos Estados Unidos, nós só perdemos para os americanos. Estou na política de bastidor e fazendo ativismo político desde 2005, fui acordar por causa do Estatuto de Desarmamento, lá em 2003, que eu vi que alguma coisa estava de errado, porque eles só querem te desarmar quando vão fazer alguma coisa com você que você tiver armado, você não deixa. Por isso que o povo armado não é escravizado. Verdade. E aí, na ideia de tentar trabalhar para construir uma segunda emenda igual dos Estados Unidos aqui no Brasil, eu comecei a me envolver com isso em 2005, com o debate do Estatuto do Desarmamento do referendo. Eu acabei entendendo melhor as coisas e de lá para cá eu fui estudando, fui entendendo bem, e desde 2007 nós organizamos manifestação contra a esquerda. Eu e minha esposa, vi os filhos nascer e crescer em manifestação, e sou convidado a ser candidato. Nunca aceitei. Aí em 2022 aconteceu que Deus pôs a mão, minha mulher mudou de ideia e, enfim, depois de conta essa prosa. Tá bom. Você nunca foi, nem sempre foi político, né? Mas tem uma prosa aí que, cara, mexeu muito comigo aí. Que história é essa? Você já foi peão de rodeio? Eu queria ser peão de rodeio? Não, isso aí é o seguinte, quando eu tinha 16 para 17 anos, meu irmão, ele laçava Tim Hope, lá perto do Prudente. Sim. E eu não tinha muita coordenação motora, eu era bem desengonçado, eu para pegar um copo na mesa eu derrubava as outras coisas. E eu queria entrar no rodeio, eu queria estar no meio, eu queria estar na festa, né? E meu irmão, ele mexia com o cavalo, meu irmão era bom. E aí um amigo meu me convidou para ir numa arenazinha que tinha desses rodeios de currutela lá perto de Dourados, e aí lá pelos 17 anos até os 19, nós treinava lá todo final de semana, montava em boi, montava nesses rodeizinhos de arena de pau, que Deus fala. Deodápolis e Pesal. Deodápolis é rodeio grande, é esses de gleba mesmo que eu ia. E vila e não sei o que, mas eu ia, e um rodeizinho ou outro já com arena bonitinho eu cheguei a pegar, mas nunca ganhei nada não, como eu sempre tive mais coragem que juízo, e montar em boi antes de você aprender a técnica é ter coragem para parar em cima, né, e de vez em quando eu consegui parar num boizinho aqui, outro ali, mas boi duro, profissional mesmo, graças a Deus nunca peguei pela frente. E que rapaz, tudo na vida, você vê que no Brasil você não tem um respeito, uma estrutura mínima para você fazer nada. Então eu vi que aquilo ali, se eu treinasse, se eu estudasse, se eu pegasse firme, eu ia ficar bom. Porque eu não sei uma coisa na vida que eu não peguei para fazer que eu não fiquei bom. Modéstia à parte, eu sou muito focado. Só que eu vi que ali, os melhores peões do mundo, de cada não sei quantos mil era um, e aí você ia para os Estados Unidos, era uma vida muito sofrida. Eu fui para um rodeio uma vez, com uma estrutura bonita, boa, e os peões tudo dormindo em rede. Hoje está melhor um pouco, tem as associações que cuidam, o povo que cuida. Mas só para você ter uma ideia, um rodeio nos Estados Unidos, os caras têm seguro, os caras têm alojamento, os caras são tratados como estrela.
Um atleta, né? Como atleta mesmo, de altíssimo nível. Aqui no Brasil, você vê o lugar que às vezes o pessoal fica sem a marmita da comida, tem que dormir em rede, atrás de brete e tal, não sei o que, é um trem desajeitado. Aquilo deu uma desanimada, falei, não vale o risco, não vale o risco, até eu ficar bom eu vou ter que pastar demais. Foi igual, por exemplo, eu sou atleta de taekwondo, treinei com seleção brasileira, fui campeão brasileiro, treinei pesado taekwondo aqui, de campeonato estadual ganhei mais de 10 aqui, e eu também, com a época, eu quis ser atleta profissional. Aí eu conheci o cara que era o melhor do Brasil, campeão mundial, daí eu vi o cara, ele morava com a mãe dele, tá com seus 23 anos, andando de bicicleta. Aí não dá. Aí eu falei, eu não quero isso pra mim também não. Aí eu foquei mais no estudo, mesma coisa, quando eu aprendi a tocar gaita, de boca, aquela calça. Fala nisso, vê com o Ney se tem uma gaita ali, eu vou tocar pra você ver. E aí eu aprendi a tocar gaita, não, vou ser músico profissional, eu conheci um dos melhores gaitistas do Brasil, fui me dar aula. Aí, rapaz, ele tava vendendo os aparelhos dele, as traiadeiras, as coisas dele, falei, moço, mas se o melhor do Brasil tá nesse pé, eu não quero isso pra mim não. Aí eu foquei no direito mesmo, fui ser advogado. Quando que você escolheu, que idade que você tinha para escolher o direito? Eu sempre fui apaixonado pela advocacia desde que eu me entendo por gente. Meu pai, quando ele formou na faculdade, ele formou advogado também, eu já tinha foi 89, já tinha uns 8 anos, então eu vi essa trajetória. E eu sempre achei muito bonito o trabalho do advogado, de defender as pessoas. E sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de argumentar, e sempre gostei muito de estudar. E eu posso dizer para você que desde que eu me entendo por gente, eu sabia que eu ia fazer direito. Só que sempre eu tentava achar um outro negócio mais legal, taekwondo, a música, o rodeio, e sempre acabava voltando pro direito. Então eu fiz uma faculdade muito focada na advocacia, querendo advogar. Com 17 anos eu já estava na faculdade, com 22 para 23 eu já estava formado. E comecei a trabalhar no escritório como office boy com 12 anos de idade. Então, quando eu estava no primeiro ano, terminei o primeiro ano, eu já sabia fazer praticamente tudo, até o recurso do STF, STJ, eu sabia fazer. E dava muita aula particular, fazia trabalho para os outros, essas coisas, para poder fazer uma renda, né? E assim foi. Que momento que entrou a tua esposa na tua vida? Rapaz, eu sempre fui muito focado, igual eu falei para você. Então, eu penso assim, não existe vento bom para quem não sabe onde vai. Então eu sempre botei as minhas metas de 1 ano, 5 anos, 10 anos. E eu tinha minhas metas de 10 anos, que era ser sócio no escritório bom, ter na casa dos meus 10, 20% de participação do escritório bom, dar aula na Universidade Federal, em pós-graduação, essa coisa arada toda, e tá bem estabelecido, vamos dizer assim, profissionalmente. E aí, minha previsão era chegar nisso aí com 35 anos. Eu fiquei pau. Quando eu bati 25, eu já tava lá, né? Já tinha conseguido praticamente tudo isso. Só não tinha dinheiro, mas serviço eu tinha bastante. Eu cheguei a dar aula para 5 turmas, de 5 matérias diferentes na Federal. Rapaz, Federal, na minha época, eu pagava R$8 a hora a aula. Eu pagava para trabalhar, mas eu gostava. Trabalhava que nem um doido. Tocava mais de 1.500 processos sozinho, era puxado. Mas, enfim. Aí eu olhei para minha vida assim, falei, rapaz, isso aqui não tá certo, eu tô com 25 anos, e meio assim, só trabalho, nunca fui de sair muito, nunca fui ter muito amigo, minha vida é trabalho, igreja, eu saía 3, 4 vezes por ano, mas também quando saía para arrepender e não sair mais. Se beber não case, nesse nível aí, aí o que aconteceu? Eu comecei a ir na igreja com bastante frequência e pedir para Deus, Deus, manda uma mulher de Deus aí para eu poder formar família e tal, não sei o que, eu tava nessa vibe aí, né? E aí eu conheci a minha esposa do jeito mais aleatório que você pode imaginar. Tinha uma banda aqui no Mato Grosso, ainda tem, mas na formação original chamava Bêbados Habilidosos, tocava blues. E eu fazia participação de gaita com ele, às vezes, não sei o que, com a banda, tocava com eles. E no CD deles, o CD se chama Envelhecido 12 anos. Se você abrir o encarte, tem um mosaico desse tamanho assim, com um monte de fotinha. E lá no meio tem uma foto menor que uma 3x4 da minha cara, assim. E na época eu tinha só o cavanhaque. E ela estava escutando o CD com uma amiga dela, e falou assim: a amiga dela falou, esse aqui é o Polon. E ela falou, ele toca gaita? Eu falei, toca, porque a gente tinha se cumprimentado, se apresentado uns 4 anos antes desse dia do CD. Só que eu não lembrava muito do outro. Aí ele falou, toca. Ele é assim, sensado,
Aí ela falou, não, vou apresentar vocês dois. Essa amiga apresentou nós dois, nós começamos a nos conhecer, ficamos amigos, e ficamos muito amigos. E a vida inteira eu nunca namorei com amiga minha, assim, pessoa que eu gostava de conversar. Sempre namorei pessoa que eu olhava assim e falava que eu achava mais bonito ia lá e namorava, e mantinha um relacionamento. Só que ela começou a gostar muito de conversar com ela, ela é uma pessoa muito boa, não tem ninguém no mundo que não gosta dela, ela é muito mais legal que eu, muito mais agradável que eu, tem muito mais amigo que eu, e aí ela queria namorar e eu não queria, porque eu tava rezando para casar, assim, eu não queria. E eu não queria, e eu queria que demorasse para casar, porque eu botei na cabeça que quem eu encontrasse ia casar. E aí ela veio, por que nós não namoramos? Eu falei, não, se você namorar eu vou casar, a conversa é boa, se eu namorar eu vou casar. Ela achou que eu tava brincando. E aí ficou nesse troço aí, eu falei, tá bom, então nós vamos namorar. Deu 2 semanas, nós já tava engatados, já pensando em casar. Aí deu um mês e pouco, não deu muito tempo não. Era o aniversário dela, eu já tava com acho que de 24 anos, aniversário dela. E aí eu fui no aniversário dela na pizzaria, lá Gôndola, que tinha lá em Campo Grande, com o pai dela. Aí eu peguei e bati na perna do pai dela assim no meio da janta, com a mão tremendo, suado. Falei, seu Sérgio, quero pedir a mão de sua filha em casamento. Aí, como é que é? Falei, ué, sim, mas que jeito? Com aliança? Assim, eu falei, ué, o senhor conhece outro jeito? Eu só conheço esse. E aí, ficamos de casar e tal, não sei o quê. E na época, pô, eu tava numa pendura miserável, que eu tinha um anel de formatura daqueles grandão de advogado, com a pedra de um rubi, 2 brilhantes, assim, tal, não sei o quê. Eu fui no Orives, falei pra ele, escuta, dá pra derreter esse anel, fazer 2 alianças, você tirar o brilhante de um, pôr na da mulher, e aí você fica de pagamento com o outro brilhante, o rubi? Ele falou, dá. Aí ele fez essa aliança aqui, ó. E aí foi que nós casamos, aí veio a Maria Clara, que nasceu em 2007, aí veio a Maria Cecília depois, tá com 16 anos, aí veio o Francisco, que tá com, acho que 14, vai fazer 14 anos esse ano. Aí veio a Maria Catarina, que fez 12 anos esse ano. Aí quando nós estávamos morando em Brasília, veio o João, só que ele nasceu muito, muito pequenininho em casa, não segurou, mas está no céu intercedendo por nós. Amém. Vamos lá, vamos cortar o editor do tempo aqui agora. Falamos assim, cara, da onde que veio vamos dizer assim, esse desafio, essa vontade de entrar na política brasileira, que é um emaranhado de fios, e é um desafio estar lá dentro. Eu digo que a política brasileira, o bom político tem que ter a graça da garça. Você já sabe da história da graça da garça? Vai ficar com a pena branca num mar de merda No meio da na lama. lama. Eu acho que não tem profissão pior no mundo que ser político honesto no Brasil, é judiado. O povo te odeia só pelo fato de você existir. Eu tinha nojo da política partidária. Sempre gostei de política, da ciência política, da política de bastidor, mas a política partidária me enojava. Aí quando eu vi que era possível você ganhar sem pôr dinheiro, você ganhar sem máquina, você poder fazer um trabalho diferente, quando eu conheci que o Bolsonaro existia, vi que era possível enfrentar o sistema, aí eu comecei a considerar a possibilidade de entrar, sabe? Falei, ó, aquele ali conseguiu. Enquanto for só ele, vai dar ruim. Nós temos que ter mais pessoas naquele propósito. Tanto que quando eu falo com uma pessoa boa, assim, bem intencionada, eu falo, bicho, entra na política. O cara fala, não, eu não sei fazer nada. Eu falei, você sabe tomar café? O cara fala assim, eu falei, então entra, porque se você só tomar café e não for um cara ruim, mal intencionado, nós já tá no lucro. Porque é muita ruindade. E aí, quando vi que o Brasil caminhava com uma ditadura, comecei a entender a estratégia das tesouras, que é o teatro das tesouras, PT e PSDB trabalhando sempre um ajudando o outro. Também vi o que eles estavam fazendo com a doutrinação ideológica, destruição dos valores da família. Exatamente. E toda essa desgraceira toda, eu vi que o último degrau para você destruir uma civilização é o desarmamento. Porque se você tira do homem o direito dele de defender a sua vida, a vida da sua família e seu patrimônio, ele não é mais homem. Porque o homem ele tem 3 obrigações na Terra para ser homem: prover, proteger e procriar. Se ele não fizer isso, ele não serve.
O homem ele não é amado incondicionalmente, ele é amado pelo valor que ele proporciona na sociedade. Isso aí é fato. Quanto mais cedo você entender isso, é mais libertador. Porque a vida não é um morango, meu amigo. E aí eu vi que o Brasil estava despencando para isso aí, porque o último degrauzinho é o desarmamento. Eu fui entender isso em 2005. E aí comecei a estudar e fazer ativismo para a gente ter direito a ter arma, porque os Estados Unidos é uma nação livre, porque você tem o direito de poder defender a sua vida, a vida da sua família e o seu patrimônio, que é a segunda emenda norte-americana. Mas você sabe por que ele é a segunda? Para defender a primeira. A primeira é liberdade de expressão. Você só é livre se você pode falar o que você quiser. E no Brasil, se você falar o que você quiser, você amanhece preso. Com certeza. Então, eu vendo que ia para esse rumo, Deus botou uma verdade muito forte no meu coração, que é o seguinte: você pode passar todo apuro, assassinato de reputação, se rebentar, acontecer qualquer coisa. Mas no último dia da sua vida você vai ter um privilégio que poucos homens têm na face da terra, que é quando você olhar para o olho dos seus filhos, antes de fechar o olho pela última vez, saber que no momento de crise você não se acovardou e nem se omitiu, a sua parte você fez. E é com essa certeza que eu entrei na política. É custoso, é difícil, tem muita fake news, muita fofoca, muita coisa para destruir a família da gente. Mas na primeira você já foi mais votado, pô? Não fui nem 5, você acredita, rapaz? Mas isso é porque é 20 anos trabalhando, né? Isso é um negócio interessante. Xandão, eu sou convidado para ser candidato desde 2007, porque eu sempre faço política de bastidor. E aí aconteceu que em 2022, já em 22 mesmo, eu não era nem pré-candidato, nem pensava nisso. E aí eu comecei a assuntar isso nas férias, e aí eu falava assim, não vai dar certo porque os meus amigos da associação que andam comigo não vai querer. Aí eu fui falar com eles, não, você tem que ir. Eu falei, pô. Aí eu peguei e falei, não, meus pais não vão querer. Aí meu pai foi passar férias, ele falou, não, meu filho, por que você não pensa nisso? Eu não puxava assunto, esse que vinha. Aí eu falei, mas será que é Deus que está direcionando isso aí? Porque tudo que eu falo que não vai, corre. Eu falei, não, minha mulher não vai querer. Isso aí nós já estava em maio, janeiro, fevereiro, março. E eu estava dando uma consultoria na CCJ de um projeto de lei que melhorava a situação do armamento do Brasil. E aí a senadora Elisiane Gama começou a surtar e gritar, tem um lobista aqui dentro da indústria de arma, miliciano e não sei o que, me xingando tudo, e me jogou para fora com segurança do Senado. E isso tudo televisionado. Eu cheguei em casa, minha mãe estava espumando de raiva. E eu nunca fui candidato porque ela não deixava. Porque eu penso assim, quando você casa, você é um só corpo, uma só carne. Então, nessa condição, você vai entrar num mar com água turbulenta, se você é um só corpo, uma só carne, tiver um pé em cada canoa, você cai. Você tem que estar junto ali, alinhado, firme, para aguentar a porrada. Então eu nunca aceitei. Chegou nesse dia, ela falou, agora você vai. Eu falei, mas onde? Acabei de chegar. Ela falou, não, eu vi o que aconteceu, agora você vai ser candidato. Eu quero ver te expulsar quando você tiver com mandato. Eu falei, não é assim, eu não construí, é difícil, e continuei negando. E o engraçado, rapaz, foi que em abril eu fui comprar uma carne, fazer um churrasco na boca do final de semana. O cara do mercado falou, não, pô, você tem que vir deputado e não sei o que e tal, e animado. Falei, moço, não posso, eu morava em Brasília, rapaz. Falei, não posso, minha família já tá bem alocada aqui, tá tudo certinho. Não tem jeito. Se eu for é pelo meu estado, eu nem lá não tô morando aqui, tô com história de advocacia aqui e tal. Aí, isso num sábado, mais ou menos, domingo de noite, minha mãe antes de dormir virou e falou, quero voltar para Campo Grande. Eu falei, tá bom, olha a casa. Nós não achava casa nem com reza braba. Foi impressionante. Nessa hora, na primeira vez que ela abriu, achou uma casa do jeito que ela queria, metade do preço de mercado. Falei, bom, vou alugar para segurar, porque isso é mais barato eu pagar um ano de aluguel sem usar do que eu procurar outro no preço certo lá na frente. Aluguei a casa na outra semana, ela falou, vou mudar. Eu falei, tá bom, achei que era no final do ano. Ela mudou. Na outra semana já foi mudança, tudo. Eu fui sair fazer um evento, um trabalho. Quando eu voltei, já tinha mudado. Isso aí já era janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí eu fiquei ruim, fiquei chateado, casa grande, cheia de criança, tudo vazio, sem mobília, sem nada, um brinquedo aqui, uma bola ali e tal, não sei o que. Eu tava bem chateadão. Aí o Eduardo Bolsonaro me chamou para gravar um curso dele, na plataforma de curso dele, falando sobre a legislação de arma, né?
E eu fui e falei pra ele, né? Falei, bicho, tá ruim e tal, não sei o quê. Ele falou, minha vida é assim também. Eu ainda tinha sua casa pra ir comer churrasco, agora nem tu não tem mais. Ah, pega, mano. Aí ele falou pra mim assim, uai, já que você vai pra lá, vem candidato. Aí eu falei, eu preciso que você me garanta a legenda que lá os políticos que me conhecem não vão me dar. Ele falou, eu garanto. Eu falei, eu preciso de uma identificação pra eu saber que eu sou o seu cara. Ele falou, vamos dar um jeito. E aí, no final, eu falei, eu preciso que você faça um vídeo pra me apoiar. Ele falou, isso aqui eu faço, que eu faço vídeo, eu não vou fazer não, eu vou lá pedir voto pra você. Porra, mano. Aí eu não aceitei. Eu ainda fiquei na dúvida. Vim pra cá em junho e pedi um sinal pra Deus. E lá por 4 de junho, o Eduardo Bolsonaro mandou uma mensagem, falou, o seu número vai ser igual ao meu, pode começar. E ainda assim eu não comecei a pré-campanha. Eu falei, não, falta eu conversar com o meu diretor espiritual. Dia 20 de junho, eu fui na igreja falar com o padre, que é meu diretor espiritual. A hora que eu botei o pé lá dentro para falar com ele, ele falou, o que foi? Veio pedir para ser candidato? Eu disse, sim, senhor, nem sei falar nada. Ele falou, não, você tem minha bênção, meu filho, pelo menos eu vou ter alguém que votar, que eu confio. E aí eu saí de lá, falei, bom, minha família tá comigo, meu pai tá comigo, meus amigos estão comigo, meus filhos estão comigo, Deus está comigo no propósito, o meu mentor político, Eduardo Bolsonaro, está comigo. Marcha. Então vamos, dia 20 de junho de 22, eu anunciei minha pré-candidatura. Chegar no Mato Grosso do Sul, quem me conhecia achava que eu era paulista, porque meu trabalho é de repercussão nacional, quando eu descer no aeroporto, eu falei, nossa, Paulão, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu moro aqui. E aí, meu desafio era mostrar para quem me conhecia que eu era daqui, e quem não me conhecia o que eu já tinha feito, eu já tinha aparecido no Fantástico, desbatendo em mim. Essas fake news daqui incomoda mais porque eles pegam em questão pessoal e tal, não sei o quê. Mas eu já apoiei do Fantástico, do Estadão, da Folha, desses coisas de comunista aí e tal. Eu tenho um trabalho de repercussão nacional, então eu tô acostumado. E aí minha campanha se resumia em falar assim, procura meu nome no Google, vai saber quem que eu sou. E isso virou uma onda. Eu falei com todos os políticos aqui que tinha estrutura e coisa lá, falei, gente, me apoia que quando o Eduardo vier, você participa do evento. Ninguém acreditou. Aí, quando ele foi pra vir, ainda na pré-campanha, finalzinho da pré-campanha, ele falei, você vai vir mesmo? Ele falou, rapaz, ficar um dia aí é difícil, é longe, é custoso. Eu falei, então manda um vídeo. Ele falou, não vou ficar um dia só, não, vou ficar 3. Ah, pega, mano. Caraca, bicho. Aí o cara baixou aí. E aí nós fizemos um evento ali em Campo Grande, outro em Dourados, outro em Ponta Porã. Quebrou a banca. E aí, rapaz, aí todo mundo queria entrar. Eu falei, opa, se quando eu era feio ninguém quis andar comigo, agora que eu tô bonito, vocês querem. Exatamente. Aí foi mais ou menos desse jeito, o pessoal não acreditou. É igual esse negócio do presidente Bolsonaro agora. Eu falei, o presidente vai me indicar. Desde o final do ano passado eu falei com as pessoas mais próximas, o pessoal não acreditou. Aí lá por janeiro, fevereiro já começou a sair a conversa lá de dentro que ele estava comentando para as pessoas mais próximas que ia me indicar. Aí tava nos Estados Unidos, tava sabendo disso aí, pô. Exatamente. O candidato do Bolsonaro vai ser o Colom, para Senado. Exatamente. Aí liguei pros guri aqui em Maracaju, aqui na região, e falei, cara, é isso aí mesmo. E igual a turma não acreditou lá em 22 e agora não acreditou até a carta sair, porque um mês, 2 antes eu já estava correndo essa conversa lá, porque foi falado por outros deputados, outras pessoas. Aconteceu que eles não acreditavam que o Eduardo ia vir, quando ele veio foi aquele perereca. Aí por isso que eu falo, rapaz, eu acabei sendo mais votado sem dinheiro, sem estrutura, eu tive estrutura de campanha de vereador, o partido me passou 500 mil, isso aí é vereador em Campo Grande. Foi o voto mais barato da história do Mato Grosso do Sul, só que foi um engajamento. Maracaju mesmo, rapaz, foi uma febre aqui. Eu fui o mais votado daqui, o povo daqui é espetacular, apaixonante demais, o povo muito bom, o povo sério, trabalhador, porque quem é trabalhador que recebe voto, quem é trabalhador, que trabalha. E aí eu fui uma votada aqui, fui uma votada em Campo Grande, fui uma votada em Cidrolândia, fui uma votada em São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes, Chapadão do Sul e Camapuã também, eu acho que fui uma votada também. E aí fui mais votado do estado, já na primeira corrida, mas eu atribuo isso aí primeiro a Deus, que botou a mão e deixou claro que era vontade dele, por isso que tudo acontece esse pereré comigo. Eu descanso, porque é o seguinte, vocês não estão batendo em mim, vocês estão batendo em quem me mandou, né? Então a vingança não é minha, a vingança é dele, eu não esquento nem a cabeça. Tranquilo, durmo tranquilo.
minha campanha não perdeu a noite de sono, entreguei na mão do senhor, igual agora esse negócio do Senado, a mesma coisa, entreguei na mão do senhor. E aí, a ele, ao Eduardo Bolsonaro, que me pegou pela mão, e ao presidente Bolsonaro, porque se não fosse ele, eu nunca ia ser candidato a nada, que foi ele que me deu a esperança de acreditar. E eu digo, sem pudor nenhum, dos meus mais de 100 mil votos, só um é meu. Os outros pertencem todos a Jair Messias Bolsonaro. Eu tive numa rádio hoje de manhã, o cara perguntou como que você vê esse negócio das pesquisas, porque depois que ele publicou a carta me indicando, sem eu dar uma entrevista, eu não tinha nem falado que eu podia ser pré-candidato a senador, tá lá como é que se diz? Eu não vou falar a palavra, atrás da cobra, vamos falar assim, né? Você entendeu o que eu quis dizer. E de repente, rapaz, eu vapo lá para segundo, encostado ali perto do primeiro e tal, não sei o que, em 5 dias. Isso não é mérito meu, não, moço. Isso aí é o povo sul-mato-grossense que ama o presidente, confia no presidente, entende a estratégia do presidente. Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, eu só tenho um. Ladrão não é presidente. O Lula é bandido e eu não gosto de bandido, que isso fique bem claro. E aí, os meus votos em 22 foi por causa do alinhamento com o presidente, e agora o desempenho que nós estamos tendo é justamente porque o sul-mato-grossense é um povo trabalhador, honesto, honrado, em sua grande maioria, e todo esse povo é Bolsonaro, confia no nosso presidente, e ele falou por mais de um ano que ele ia indicar pelo menos um dele por estado, e eu fico muito honrado. Eu já tinha escutado que eu ia estar na lista por várias pessoas, mas você tem uma carta pessoal dele, de mão, assim, falando, isso aqui é o mais legal, esse aqui, ó. Deixa eu mostrar lá. É que essa aqui tá preta, mas Mas não, vamos pedir, essa aqui é a carta de recomendação. a original, ela tá enquadrada lá em casa. Manda lá, Alex, por nós lá, por favor, no Instagram. No Instagram, por gentileza. O que pega mais, quer ver, ó. Olha lá. É essa aqui, essa foto aqui. Abre ela, Alex. O que pega mais é isso aqui. Adianto que para Mato Grosso do Sul, pelo seu caráter, honra e dedicação enquanto deputado federal, o meu candidato será Marcos Colombo. Aí a Letícia, que você conhece, sim, fez um comentário aí que eu achei muito interessante. Ela falou, toda vez que acontece um trem que a gente não gosta, vocês falam que tem que obedecer. Ó, o comentário da dona Michele ali, você viu? Nunca duvidei do seu caráter e da sua honra. Você é maior que todos esses ataques. Siga firme. Porque eles trabalham com fake news. Olha a mãe da Carla Zambelli ali, ó. Ah, Rita Zambelli. O sul-mato-grossense tem muita sorte por imenso. Que Deus te abençoe nessa missão. Essa negócio do Bolsonaro também é influenciadora, e assim vai. E ela pegou e falou o seguinte, olha, gente, quando é uma decisão que nós não gosta, vocês falam que tem que obedecer porque o presidente mandou. Agora ele está indicando um cara da confiança dele, firme, ser um deputado muito bom do Paraná também. Firme, e aí? Como é que é? Vamos atender ou não vamos atender? Coronel também é muito gente boa. Enfim, isso aqui, meu amigo, é para mim o meu diploma de que eu fiz um bom mandato. Fiz o que eu falei que ia fazer, não traí meus eleitores, não desviei 1 milímetro de quem confiou em mim, e cada sílaba que eu falei que eu ia fazer na campanha, eu cumpri, não arredei 1 milímetro. Hoje eu tive na PAI, conheci uma pessoa que é uma figura, a Inara, uma senhorinha assim, espoleta, ativa, professora aqui na escola. Ela ficou de procurar a minha matrícula lá, que eu morei aqui, estudei ali, né, para ver se nós achamos. Ela falou, não, eu votei no senhor, não sei o que, toda animada. E eu fiz a mesma pergunta que eu fiz pro senhor. E aí, a senhora achou que eu desviei 1 milímetro do que eu falei que ia fazer? Ela falou, não. Eu tenho muito orgulho de ter, é um dos poucos votos na vida que eu nunca me arrependi. Eu falei, então, muito obrigado. Cara, posso ser sincero contigo? Por favor. No fundo da minha alma, cara, eu, em 2002, era um jovem, cara, e eu votei no presidente Lula, cara. Acontece. Cara, Quem nunca foi de esquerda não teve coração. Quem continua sendo não tem cérebro. e naquele auge da juventude e as coisas. O negócio é o seguinte, Xandó, desculpe te interromper, mas eles atacaram o sistema de ensino e eles moldam as crianças com a doutrinação ideológica que não permite nem a discussão. Você não votou no presidente, você foi vítima de uma corja de mentiroso que vai de Brasília até a pontinha do coxo. Eu acredito nisso, entendeu? E assim,
Graças a Deus que a internet veio e ela deixou claro para a gente conhecer um outro lado que a gente não conhecia. Porque quando era só a grande mídia, eles moldavam o pensamento coletivo. Agora que a informação descentralizada e distribuída, a gente pode debater. E o negócio é o seguinte: a verdade é a presença de Deus na Terra. E os conservadores, a direita, nós não trabalhamos com narrativa, nós trabalhamos com a verdade. A verdade, você põe ela em pé que ela fica sozinha, que ela vem de Deus. A verdade não precisa de defesa. Exatamente. A mentira, ela é assim, você tem que ficar escorando, senão ela cai. Então, a hora que chama para conversa, para o debate, a narrativa acaba. Por isso que a esquerda está definhando e vai acabar no Brasil. Se pegar a teologia da libertação, que é a infiltração de esquerdista na igreja, vejam, em 64 a Igreja Católica capitaneou a marcha das famílias com Deus contra o comunismo. Mas 18 anos depois, eles se infiltraram na igreja através das comunidades eclesiais de base e foram os que ajudaram a fundar essa desgraça desse grupo criminoso, organização criminosa chamada PT. Então eles são ardilosos, eles estão entrando nas entranhas do poder desde 1917, mais ou menos, tem mais de 100 anos. A gente tem muito menos tempo, só que a gente cresceu muito rápido e mais que eles, por quê? Porque o nosso motivador é a verdade não precisa ficar sendo segurada. Tudo aquilo que você tem que justificar demais, não tem um fundo de verdade. Não. Se não é falar que essa xícara é uma xícara, não precisa explicar. Mas se eu falar que essa xícara é um copo, eu tenho que inventar uma história, uma narrativa, para falar que ele é um sabor copo, sabor xícara. É igual a turma sabor, direito, a Toguro que fez isso aí, né? É bom demais. É igual hoje em dia, tem um escritor inglês, conservador, chama Chesterton, e ele fala que vai chegar um dia que nós vamos ter que brigar para provar que a grama é verde. Algo mais ou menos assim. E nós tá no Brasil de um jeito que hoje, se você falar que o C é uma xícara, quem discordar vai preso por xicrofobia, né? É verdade. Rapaz, agora eu vou falar um negócio pra você que é perigoso até eu tomar processo. Eu nunca imaginei que o Caboclo ia ter que ter muita bola para ser presidente da Comissão da Mulher na Câmara Federal. Caraca, mano. Os guri. As meninas estão falando que ano que vem elas querem botar o favor. Já que virou escrache. Então, aí a galera que é do meme, né? Falou mais uma que os homens ganhou. Mais um que os homens ganhou, é verdade. A mulher perdeu todos os direitos, até de se defender, elas perderam os direitos. Isso é um absurdo, né, bicho? É um absurdo, cara. E se você conta isso pro americano, eles ficam escandalizados, eles não acreditam, cara. Não acredito. Eles falam, mas como? Eu falo, não. Mas depende, que lugar dos Estados Unidos você tava? Não, eu tava se olhar o mapa dos Estados Unidos, assim, pro lado esquerdo, do costa oeste, do Oklahoma até Montana, eu fui em todos, praticamente. Aquele meio? Isso. É o lugar menos habitado dos Estados Unidos. Ali, Estados Unidos é Estados Unidos. Qual que é o problema? Se você for na Califórnia ou Nova York, ou em alguns lugares da Flórida, tipo algum ponto de Miami, tá pior que aqui, tá? Essas invenção tudo é a nova esquerda internacional que inventou nos Estados Unidos e na Europa e tá trazendo pra cá. Não, os lugares onde eu fui, o conservadorismo ali, aqui no Brasil eu conheci como redneck, né? Exatamente, mas, caipira. O redneck é nós, o redneck, você entendeu, o pescoço vermelho, que torna no sol que tá trabalhando. Exatamente, então onde eu fui lá, nesses lugares que eu fui, o agricultor é admirado. Ou Rio Billy também. O agricultor é admirado, o caminhoneiro é respeitado. Lá a estrada é para o trabalhador, então se a gente precisar transitar com o trator, os outros que tem que respeitar. Exatamente. Tá trabalhando, exatamente. Aqui. Você está falando do cara que viveu isso aí. Viajou aos Estados Unidos andando com máquina. Moço, meu sonho era ver essa realidade. Entendeu? Então nós subíamos as máquinas ali em cima. Você já contou para eles quantas safras tem lá e como é que é? Onde neva? Não contei ainda não. Acho que eu não gravei isso aqui não, né, Alex? Eu vou contar para vocês, lá Malemar está uma safra subsidiada com altíssima tecnologia e não produz igual produz aqui. Aqui no Brasil, você trabalhando direitinho a terra, você tira consorciado 5 safras. 5 safras não quer dizer 5 plantios, você vai tirar safra, e às vezes você consegue fazer até 3, só que aí você consorcia com gado, você consorcia com porco, às vezes você consorcia com piscicultura e faz todo um negócio integrado. O ciclo, né? O frango também. Frango e produz o ano inteiro sem parar.
Se nós tivéssemos a mentalidade dos norte-americanos, o Mato Grosso do Sul sozinho era capaz de parear com muito país. Eu contava para eles que aqui nós temos colhe o soja e planta o milho. Eles falam que não é possível. Eles não Eu acreditam. falei, não, vou olhar esse vídeo aqui. Daí eles falam, mas como que vocês fazem isso lá? Sabe? Vocês têm 2 safras. Daí eu falo, Dependendo dos plantas mais cedo, consegue arrancar 3, né? exatamente. E aí eles ficam malucos. Falam assim, Porque não, neve lá é um trem. não, chega o mês de novembro, começa a cair a neve, acabou, filho. É. Entendeu? Até a pecuária lá é mais sofrida. Se você não tiver O ano inteiro trabalhando para produzir comida para o pra gado. poder. Exatamente. Entendeu? Então, assim, só por um dado, para você ter uma ideia, eu sei que você tem expressão nas redes sociais, o estado do Nebraska é do tamanho dos Estados Unidos, do tamanho do estado do Mato Grosso do Sul. Tem mais pivô de irrigação do que o Brasil inteiro. Tem. Então, nós estamos em cima do aquífero Guarani, nós temos água para caramba para você conseguir uma licença Não para pode colocar, usar. para colocar. Você não pode usar e você não pode. É muito burocrático. Você sabe por quê, Xandó? Não sei. Porque os políticos, eles não querem que os outros países comprem do Brasil. Eles querem que comprem o Brasil. Nos Estados Unidos, não. Você é convidado para investir e desenvolver o país. Lá eles não vendem a base. Então aqui, os recursos naturais eles estão sendo guardados para o interesse internacional por conta de político desgraçado que faz lobby para outros países aqui. Lá é assim, pô, a terra é do cara mesmo, é do fazendeiro. A terra. Embaixo, em cima e dos lados. Aqui Exatamente. não. Ah, lá, se você furou, É deu teu. petróleo, é seu, deu gás, é seu. Deu Se ouro, não- é seu. Se deu ouro, é seu. E se não der petróleo, nem gás, der água, você pode fazer a irrigação. Então, eu estava num pedaço de terra lá, mais ou menos uns 300 hectares, tinha pecuária, petróleo e agricultura. E aqui no Brasil, para você ficar sabendo, se você furar a sua terra e achar petróleo, você perde a fazenda, porque você só tem a camada do solo. O subsolo é do governo no Brasil. Que bizarro. O espaço aéreo também não é seu, é do governo. E se eles quiserem passar uma linha na sua fazenda, eles vão passar porque nem a propriedade malemar é sua. Bem dizer, no Brasil você deve ter mal e porcamente direito de uso. O direito de propriedade aqui não é respeitado, a ponto de invasor ficar garganteando entrando na fazenda dos outros. Agora, invasão é crime, e eu já falei que você tem o direito de impedir que o crime aconteça com meios proporcionais e com um resultado não pretendido que possa causar o óbito para neutralizar o agressor, desde que seja um resultado não pretendido, é legítima defesa ou de esforço imediato. Inclusive, falei na minha campanha que se tivesse invasão e me avisasse antes dela acontecer e eu chegasse lá antes dela acontecer, eu ia ser um dos que não ia deixar entrar. Aqui em Douradina fizeram uma invasão, eu tive lá, a turma não entrou não. E nós conseguimos ainda desocupar um pedaço invadido no desforço imediato. Graças a Deus, sem nenhuma violência, funciona assim. Você chega para o invasor e fala assim: cavalheiro, você poderia fazer a gentileza de interromper o seu ato criminoso e sair da propriedade? E aí o cara sai. Com certeza. Bem, Kansas, para você ter uma ideia, eu, como gero muito conteúdo na internet pro agro, a gente trabalha nisso, eu vi umas máquinas que eu queria muito gravar aquelas máquinas. Aí quando eu fui passar a cerca para tirar a foto, não, eu lembrei daí. No Texas, se você ficar parado na frente da casa do cara, ele tem autorização. Aí eu lembrei, eu falei, cara, que eu não posso, mano, entrar nessa cerca aqui, porque se o produtor rural lá na sede ver eu tirando foto e filmando, ele pode me alvejar. E ele tá dentro do direito dele. Eu falei, então, para eu não ser tapado, eu vou lá na sede, E de autorização. peço autorização, posso filmar, posso gravar. Não, daí você ganhou o cara, né? E você sabia que eles admiram demais o Brasil? Eles Rapaz, gostam não mais. sabia, não. Eles gostam muito do Brasil, cara. Todo lugar que eu fui, você sabe que eu vou, onde eu vou, com essa camisa, pro Brasil, cara. Eu vou com a camisa da seleção, o pessoal me trata bem. Eles gostam muito do brasileiro, cara. Gostam e admiram o Brasil. Bolão, a gente falou de como foi sua trajetória antes da política, como que você entrou na política, você foi um cara agraciado aí com, vamos dizer, com a bênção do presidente Bolsonaro, com o endosso do Eduardo Bolsonaro, eu acho que isso ajudou demais. Muita gente não acreditou, achou que isso era fake news, né? Depois, como apareceu aí quiseram colar contigo. Cara, qual que é o preço da verdade?
Presta a verdade, você está disposto a botar a própria vida no fio da espada. Pesado isso, hein? É, porque você é um homem, você é um saco de bosta. E para ser um homem, você tem que andar com a verdade. Mas a verdade provém de Deus e o fardo fica livre. Barbaridade. Não, isso aí eu acredito piamente no que você falou. E é igual eu tinha comentado aqui, a verdade não precisa de defesa, né? Exatamente. Por si só, ela se sobressai durante o tempo, né? Eu acho que a única coisa que ela fura a barreira do tempo é a verdade. O turma diz que a verdade dói, mas a verdade dói uma vez só, a mentira dói para sempre. É verdade. Qual que é o significado para você como político hoje, a palavra lealdade? Bolsonaro, coerência, compromisso e coragem. Hoje, para você ser leal, você tem que ser honesto, você tem que ser corajoso. Como está escrito lá em... Oh, meu Deus, acho que esse aqui eu tinha decorado onde está escrito, mas o texto é exatamente assim. Não fui eu que te enviei, ser forte e corajoso. Então, meu amigo, eu tenho uma certeza muito grande. Eu posso ser o cara que está aqui na frente, mas essa briga não é minha, que é a briga de quem me enviou. Eu sou só o procurador. Quem me enviou não dorme. Muito bom. Você concorda que a política é um jogo somatório? Rapaz, acho que a boa política, a política feita pro bem das pessoas, que é raro, tá? Você achar um cara que quer o bem dos outros, não tá pensando em projeto pessoal. Aí sim, aí você discute, porque eu vou dar um exemplo para você. O pessoal acha que eu sou muito radical, porque eu tenho muita firmeza nas minhas convicções. Eu não sou um homem de geleia. Conservador não pode ser um homem de geleia. Então a turma fala, como é que você aguenta que esses esquerdistas lá? Você pode ver, eu não fico lacrando, eu não fico batendo boca na internet, eu sou muito tranquilo. Aí os caras, mas como é que você consegue ver aquele povo lá? Eu falo, eu tenho uma estratégia. Se antes do almoço eu dou bom dia, se depois do almoço eu dou boa tarde, se que o sol pôs eu dou boa noite. Porque assim, eu posso detestar tudo que a pessoa representa, as ideias que ela tem, pode ser o pior bandido do mundo. Eu vou odiar tudo que ela defende e representa, isso é legítimo. Agora, enquanto indivíduo e criatura de Deus, eu não posso odiar o ser humano que está ali. Porque aquilo ali é feito em mais semelhança do Nosso Senhor. Agora, se o capeta desvirtuou, eu odeio o que ele defende, o que ele representa. É igual quando a gente fala assim, que teve aquele evento no Rio de Janeiro, que a polícia pegou e neutralizou vários marginais. O pessoal comemorando tudo. Eu não comemoro a morte de uma pessoa, eu comemoro a defesa da vida que foi preservada numa guerra assimétrica. Quando você tem você vai para uma guerra, você não vai lá com um desejo de matar outra pessoa, você vai lá para defender aquilo que você ama. Tem uma frase do Senhor dos Anéis que é muito bonita, que fala assim, eu não amo a espada pela sua agudeza, nem a espada pelo seu brilho, a flecha pela sua agudeza e nem o herói pela sua bravura. Eu amo aquilo que eles defendem. Então, quem gosta de arma, não é porque gosta da arma. A arma é uma ferramenta que vai defender a sua vida, a vida da sua família e o seu patrimônio. E é esse que é o ponto. É um instrumento. Exatamente. Vale tudo na política, bom? Não vale tudo em lugar nenhum. Só que, infelizmente, é raro, raríssimo você encontrar alguém na política que tem um mínimo de decência, principalmente no Brasil. O PT roubou muito mais que dinheiro, Fernando. O PT roubou a vergonha na cara do brasileiro. Hoje a turma faz as coisas sem o mínimo de pudor. É triste ouvir isso, né? Mas vamos vencer, rapaz. Se não ficou bom, no final o bem vence. Não ficou bom ainda porque não chegou no final. O que vai mudar a realidade, bicho, é cultura. É isso aqui que você está fazendo, é educação, é ensinar as pessoas. Porque, ó, se você tem um negócio agora na internet, que eu vi no Instagram semana passada, que é lá no Nordeste, o cara fala que ele é a febre do rato, ele é o rato e não sei o que, como se fosse um negócio, eu não entendi direito, você fala que ele é o ratão, a mulher é a rata camponesa, o negócio eu não entendi, mas fala que ele é o rato. E aí eles fizeram uma espécie de um baile funk onde eles dançam dentro do esgoto mesmo, sabe onde passa a bosta, um rio de merda assim, aí deita lá e fica dançando. Olha o nível de degradação que chegou à sociedade brasileira. Então não tem como você ter políticos maravilhosos se o político nada mais é do que o reflexo da sociedade. Por que eu fui o mais votado? Porque a maioria do povo sul-mato-grossense vê identidade em mim, fala, não, aquele rapaz ali
é corajoso, é honesto, é trabalhador, é firme de palavra, que é o jeito que o nosso povo é. A palavra dele não faz curva, fala a verdade, pode ser até ruim, ele vai e fala a verdade. Então, essa é a maioria do povo do Mato Grosso do Sul. Agora, no Brasil tem gente que é bandido, tem gente que é fresco, tem gente que é de tudo quanto é jeito. Ele vai votar no cara que ele se identifica. Com certeza, eu não tenho nenhum pingo de dúvida. Nas palavras do Polon, 8 de janeiro. Fraude, é uma mentira, foi informação. Agora, fizeram armadilha e pessoas inocentes caíram. Eu conheço um rapaz aqui de Maracaju, empresário, que ele provou que ele não pagou nada, que ele só recebeu o dinheiro de uma vaquinha para puxar um ônibus para uma manifestação que não tinha nada de violento, e foi condenado a mais de 14 anos de prisão, ter sua vida destruída. E sabe o que dói mais no meu coração, Xandão? Na época do ha-ha-ha, do vamos ver, um monte de político tirando foto, indo lá, não sei o que. Liga para ele, pergunta quantos políticos estaram ele até hoje. Tem uma professora que eu conheci que fez campanha de graça para muito político que acreditava na mudança. Um moço honesto, nunca cometeu nenhum crime. Por causa da mesma coisa, um pix dos 3 mil reais assim, que ela fez, ficou 1 ano na cadeia, sozinha. Você sabe quantos políticos foram lá visitar ela? Pergunta para ela. Eu conheço uma pessoa que tem um remédio controlado, o remédio dela gira na casa de 850 a 1.300 reais todo mês. Você sabe por que eu sei? Porque se não fosse eu estar comprando remédio para ela mais de 1 ano, ela não tá sem dinheiro para comprar remédio. Destruíram mais de 1.500 famílias, tem mais de 500 famílias foragidas. E sabe por que o negócio da anistia pega tanto no meu peito? Eu fico indignado, eu fico com raiva, eu subo no caminhão, eu grito mesmo, eu brigo. E a hora que eu sentei naquela mesa ali, eu falei, eu não saio daqui enquanto não garantirem que vão votar anistia. Porque eles estão passando coisa muito pior do que perder um mandato, tomar uma suspensão. O presidente Bolsonaro está internado hoje a ponto de perder a vida, porque não desistiu do Brasil, então não vou desistir. Isso foi a maior fraude que tem. E eu fico indignado porque eu conheço essas pessoas, eu olhei dentro do olho, eu cheguei perto assim para ver o branco do olho. Começou várias vezes, por 2 anos eu dei assistência para esse povo, e minha mulher dando falta de roupa no meu apartamento funcional lá em Brasília, dando falta de roupa. Aí um jornaleco de Campo Grande falou que eu era contra a anistia, só para me atingir. Aí as famílias começaram a falar o que eu fiz, porque durante quase mais de 2 anos eu atendi, dei suporte, ajudei, entrei, não deixaram eu entrar como deputado na Papuda e na Colmeia, eu entrei como advogado. Na hora que largava esse povo sozinho lá em Brasília, eu mandava minha equipe lá, ou eu mesmo ia lá, num ermo, pegava, levava para minha casa, nós comia junto, eu falava, você vai tirar essa roupa de preso, dava roupa minha. Eu tenho muita gente aí que viajou com roupa minha, quando eu tinha condição de pagar a passagem de avião, quando eu não tinha pagar a passagem de ônibus. Então, para mim, não é uma pauta política, são pessoas que eu conheço, eu chamo pelo nome. Eu sei quem que é, eu sei o que passou, eu sei a situação que está. Então, quando o pessoal pega e fala que, não, anistia, não tem que ver coisa nenhuma, rapaz. Se nós tivesse pegado firme mesmo nesse trem aí, aprovado esse trem aí mesmo, sabe? O presidente Bolsonaro não está correndo risco de vida, essas pessoas não estão correndo risco de vida, o Clezão não tinha morrido. Então isso não é pauta para mim não, pai, isso aí é gente que eu conheço. E o que eu fico mais triste da política, parece que a hora que aquele povo entra lá, eles deixam a alma pro lado de fora. Eu nunca vi tamanha crueldade. E agora, terça-feira eu estou sendo julgado, porque eu fiz um discurso cobrando a pauta da anistia, e porque eu fiz uma ocupação da mesa com mais de 90 deputados que fizeram a mesma coisa que eu. Você não acha coincidência demais o sujeito que o Bolsonaro escolheu para ser o senador dele, eles pinçar no meio de 90 pessoas para punir? Mas eu não envergo não, porque eu não estou lá para fazer discurso, eu estou lá porque eu acredito que alguém tem que defender essas pessoas. E vou te falar outra coisa. Toda hora na internet vai alguém falar, tem que parar o Brasil, e não sei o quê. O brasileiro já sofreu demais, tem que parar os políticos. Tem que falar assim, não, agora nenhum vai entrar mais, se os políticos que se diz direito, para de fingir que tá tudo normal, não tá tudo normal não, moço. De vereador para se todos, fala, não, enquanto não voltar, eu quero ver se travar tudo, enroscar tudo e coisar tudo, se o trem não anda.
Mas fica todo mundo fingindo que tá tudo normal, vai lá põe o dedinho ali, registra a presença, faz um discurso bonito e tal, não sei o quê. Não. Isso aí são vidas humanas de pessoas inocentes sendo destruídas. Enquanto ele solta traficante, estuprador, assassino, bandido, de toda sorte, porque o Brasil é um país garantista, que defende a garantia constitucional, tem pai de família aí que não fez nada de errado, sendo jogado na cadeia, que nem um vagabundo, um bandido, simplesmente porque teve esperança. Só tem um crime que existe hoje no Brasil que dá cadeia, é ser de direita. E esse povo está punindo aqueles que tiverem esperança. É esse que é o negócio. Só que esse ano, meu amigo, a esperança vai vencer o medo. O pesadelo acaba 31 de dezembro, porque o Flávio Bolsonaro vai ser presidente e nós vamos eleger pelo menos uma mãozada aí de senador que tem coragem de olhar na cara desse povo aí e peitar. Porque não basta só votar a favor, não. Tem que ter coragem para ir para cima. Coragem. Palavra ou atitude? Os dois. Você tem que ser homem para falar e mais homem ainda para manter. E para manter você tem que ter coragem. Paulão, você é um cara que conhece a América do Norte, conhece a América do Sul aqui do Brasil, os desafios, as realidades. É um cara que, modéstia à parte, eu nem sabia que você tem esse nível cultural, tá? É louvável isso. Você está ouvindo isso de um cara que é teu eleitor. Obrigado. Que eu votei, você achando que você era. Eu votei mais pela loucura da coragem do que pela intelectualidade. O cara das armas, né? Exatamente, cara. É 20 anos de professor. Eu dei aula na Fundação Getúlio Vargas, dei aula na Escola Superior de Magistratura, Escola Superior de Advocacia. Como é que você não se perdeu nessas universidades, cara? Só isso aí já dá para escrever um livro. Mas não é essa a pergunta. Porque eu estudo. Porque eu estudo. Não, mas tem gente que vai pra lá ficar burro, pô. Mas não estuda, né? Só lê manual. Entendeu? E aí o que acontece é o seguinte. Não tem problema. O que é felicidade para você? Felicidade é um homem comum com uma mulher comum, com seu filho comum, uma casa comum, levando uma vida comum, porque não existe nada mais extraordinário do que isso. Isso é felicidade. Você tem esperança de ver o Brasil melhor um dia? Talvez com meus netos, se eu fizer um bom trabalho e não barrelar. Estamos nessa caminhada aí também. Eu também acredito que a direita demorou para acordar, mas se a gente não começar a fazer, nós nunca vamos fazer. Exatamente, nunca é tarde para começar desde que comece, né? O tempo vai passar do mesmo jeito. Eu sou dessa daí, eu falo, vai demorar, mas o tempo vai passar do mesmo jeito, você fazendo ou não fazendo. Eu comecei a estudar inglês com 35 anos. A maioria das pessoas que estavam à minha volta chamaram de louco. Nossa, cara, o que você quer fazer com isso? Você é velho, cara. Entendeu? Eu falei assim, eu nunca vou ser velho demais para sonhar. Exatamente. Entendeu? E aí, quando eu pisei a primeira vez na América do Norte e pela primeira vez na Austrália, eu falo, não valeu a pena, valeu a galinha toda. Isso é bom. Entendeu? Porque o que acontece? Você aprendeu inglês, cara? Que eu apanho isso aí. Meu inglês é igual daqueles índios de filme, minha comida, minha banheiro. Eu consigo conversar, eu consigo entender o que as pessoas falam, eu consigo até ler. Para falar, meu vocabulário é muito ruim, então eu dou umas travadas. Eu consigo falar até no boteco, assim, mas é muito atrapalhado. De vez em quando tem que dar uma coladinha lá, eu erro tempo verbal, então não sei o que. Você fez que jeito? Você foi sozinho? Então, eu estudei nas escolas. Você foi para a escola? Eu fui na escola, 6 meses na escola, mas me adaptei. Foi uma professora lá do Rio de Janeiro, uma professorinha Lara. Fiz 10 meses com ela de conversação, coisa errada. Eu tô fazendo conversação agora. Dessas coisas de Senado para cá, eu perdi. Eu tô sem tempo, porque tá uma loucura. Mas até esse negócio da carta do Bolsonaro, todo dia das 6 da manhã até as 7 da manhã, eu fazia 1 hora de conversação. Só conversação. Exatamente. E série, né? Série, filme. Série é bom. E aí, morar com os caras, né? Aí é o Croix. Só que tem que morar lá onde o povo não fala português. Mas eu só morava com o europeu, né? Na Flórida o coisa mais difícil é você achar alguém que fala inglês, é espanhol, português. Não. Essa empresa que eu trabalhava só tinha um brasileiro, ele não tava comigo. Bom.
Então eu convivi com os caras e eu morei 3 meses com o sul-africano, depois 3 meses com o europeu. Então quando eu tava aprendendo a falar com os sul-africanos, me mudaram para os europeus. Aí, cara, aí me quebrou minhas pernas. Entendeu? Mas eu acredito sim que o meu inglês não é um inglês 100%, tá? Irmão, você se vira. A gente comunica, mas eu também sou esse do mim aí, entendeu? Mim banheiro, mim comida. Tem o broke English, né, que eles falam que é o inglês quebrado, né? Isso, mas me atende, rapaz, porque quando eu esqueço o nome eu aponto e... Então, mas o segredo é esse, é comunicar. Não, tupelo. Comunicar já é essa. Quero fazer mais 2 perguntas pra Só gente. deixa eu falar pra você, o maior sonho que eu tinha na minha vida era alugar um caminhonetão daqueles grandes, que eu falava pra minha mulher, eu tinha lombriga pra comprar uma Dodge Ram, um caminhonetão grande. Eu falei, não, eu vou alugar uma lá nos Estados Unidos, que daí a lombriga passa, que eu tô sem dinheiro, vou comprar, vou ficar apertado, vou ficar devendo, né? Aí, rapaz, eu cheguei lá, comprei um Stetson. O primeiro chapéu que eu tive bom foi um Stetson, que eu comprei no Paraguai, né? Trabalhei 6 meses pra comprar o tal do chapéu. Tinha 17 anos, o chapéu ficou comigo até os 37. Eu dormi no bote pescando, o vento levou, perdi. Eu fui lá no Texas, comprei o Stetson. Aí eu aluguei uma caminhonetona daquele, parei num posto, comprei umas 4, 5 latinhas de fumo, botei um country, catei a rodovia e fui naqueando, escutando country, que falei, rapaz, isso aqui é meu sonho, pelo amor de Deus. Pensa num trem bom. Mas faz a pergunta. Isso aí nós vivenciamos todo dia lá. Isso aí é uma coisa normal pra nós lá. Aí eu achei que ia acabar a lombriga de querer uma caminhonete grande, piorou. Só que agora eu tô meio apertado, o dia que eu tiver, cara, mais folgado. Meu, tem um F1000 zona bruta, que dá pra pôr ali, você botar no perfil, eu mostro pra você. A caminhonete mais bonita do mundo, mas pergunta. Enquanto ele procura aí, nós vai proseando. Lá em cima, nos destaques, tem um escrito F1000, clica ali. Essa aí, se eu um dia for para os Estados Unidos, eu levo ela. Ah, você tem um esqueminha de botar o chapéu ali. Ah, tá, cara. Cara, isso aí é a coisa mais normal pra nós lá. 1981. Nós vê apodrecer lá. A antena dela é 1.50. Muito normal lá também. Bom também. Essa é uma relíquia. Esse é meu xodó. Meu lazer é... Bicho, eu sou um cara muito comum. A minha alegria é o quê? Caçar um porco, jogar uma linha no rio, pegar uns peixes, atirar no clube, dar uma volta de caminhonete. Esse aí eu falando assim, gente, saí pra andar com a caminhonete, onde é que eu tô de novo aqui? Tem um vídeo meu guinchando ela, tem um monte. Eu falei pro mecânico, o que nós temos que fazer pra nunca mais ter dor de cabeça? Ele falou, doutor, vender. Esse aí é muito bom demais. Mas diga, desculpa ter... Não tem problema. Pulão é o seguinte, bom. Aqui eu tô tocando gaita. Bota aí, Alex, vamos ver. Não, o cara anda trajado, rapaz. Olha lá. Põe o áudio aí pra você ver. Barulho. Esse aí. Porque ela tá linkada lá. Bom. Rapaz, toca mesmo, moço. Vai sair no vídeo, Alex? Eu acho que vai sair no episódio, né? Bom. Mas enfim. Tá, vamos lá. Vai lá. Pulão é o seguinte, cara. A dona Michele, você tá tocando louvor dos caras. Não pode travar. Diga. Porque você vê que se tudo é errado, eu vou pros Estados Unidos, jogo um chapéu no chão e chamo na gaita. Não, pô, lá tem muita coisa pra fazer. A única coisa que você vai fazer é tocar gaita lá, tem muito serviço. O negócio fica assim porque ele é músico, né? Então... você toca o quê? Pô, eu já toquei sax. Você é tenor ou barítono? Ou tenor ou alto? Tenorzão. Aí ele fica maluco. Eu tô estudando piano agora, cara. Olha que coisa boa. Pra fazer musculação pra cabeça. Pra quando ficar velho, ficar firme. Ali tem as lidas da fazenda, nesse farm aí. É a mexida, você vê umas novilhadas de 500 quilos ali, ó. Você tem propriedade rural? Não, eu alugo. Arrenda? Arrendo. Aí nós mexemos em 4 amigas, é uma área pequena, mas nós tá começando, né? É um jeito de... Bicho, o jeito que tá é tentar produzir comida, aí nós tá fazendo toque, picando ali, que é popular, e tem umas outras imagens mais legais. Minha sogra, ela planta ali em Cidrolândia, né? Veterinária, e ficou até de noite fazendo toque. Pula as outras pra você ver, as outras imagens. Põe na setinha ali. Tá bom. Ali é as coisas da moto.
Você também anda de moto. Tem, eu gosto demais. E também tem a galera. Que isso aqui você vai ter que voltar pra falar do TE depois, tá? Tem um vídeo muito bom aí que eu pego assim, eu falo, ó, gente, que um noia, né, me ameaçou na internet. Aí eu peguei e fiz um vídeo assim, falei, gente, esse cara me deixou tão preocupado, eram umas 3, 4 horas da manhã, eu tava sem dormir. Falei que eu vou sair pra dar uma volta de moto, então eu vou levar o meu descascador de laranja, flap, né? Guardei, e o meu grampeador de papel, flap. E aí ela vai escutar barulho, eu não sei onde é que tá aí, mas interessante. Mas vou fechar, obrigado. Desculpa não deixar você. Não, relaxa. É que é bom pra nós se conhecer, né? Nós nunca proseou. Aqui você tá em casa. Isso aqui é uma coisa que eu quero te pedir com muito carinho quando você voltar aqui e der uma oportunidade de nós conversar de novo, para nós falar do TED aí. Beleza? É bom, Isso aqui é uma coisa que eu gosto demais, de ajudar esse povo aí. Eu também. Entendeu? Inclusive a mãe do Alex trabalha aqui, eles fizeram uma academia para criança que tem. Não, onde que é? Subindo a questão de saúde, que passa em Edu. É privado? É privado. Tá. A academia Brincar. Legal. E eles misturam musculação com algumas atividades que para interação para quem tem o TEA. E eu gosto demais desse povo. Você sabe o que me salvou? Eu, desde muito pequeno, Pode tirar, Alex. eu estudo música e artes marciais. Isso aí ajuda na autorregulação. Polon, prazer ter você aqui, cara. Eu vou fazer a última pergunta para você aqui do café. Nós temos uma outra agenda depois aí. Eu acredito que toda pesada, comer carne. Toda a realidade um dia foi um sonho, né, cara? E hoje eu tô te falando, olhando pra você aqui, que você tá aqui de frente comigo é um sonho realizado. Porra, obrigado. Pessoalmente pra mim. Mas sonho mais alto, eles são muito comum. Eu sou um cara muito simples, bicho. Eu costumo falar pra turma, e o pessoal que me conhece e estranha, que eu falo, não, gente, eu não fico deputando por aí, não. Só sou deputado quando eu tô lá dentro, quando eu tô aqui. No outro dia eu tava num leilão da Eldorado, eu tava maquiando, as meninas, oi, deputado, você que eu falei, bicho, fui criado aqui, pai, para com isso. Não, bicho, a honra é minha, pô. Você é um rapaz fora da curva. Fiquei muito feliz de saber que você existe e faz um trabalho bonito desse aí. E aí o que acontece? Então, quando eu comecei esse projeto com os meus amigos, que eram o Café Brothers Fora, era 4 amigos, né? E aí a gente tocou junto 2 anos, e era difícil demais de conciliar a agenda. Aí eles seguiram o caminho deles, eu segui aqui, e quando a gente começou, a gente foi muito julgado. E aí eu digo pra você que todo sonho porque a cidade pequena, né, cara? Por que você quer fazer um podcast numa cidade pequena? Não tem sentido, né? Mas eu digo pra você que todos esses episódios eu sempre saio daqui outra pessoa. Bom, melhor. Entendeu? Isso é triste, cara, porque tem um ditado que fala assim, que no seu caminho da prosperidade, do sucesso, infelizmente os que te conhecem não vão te valorizar. Quem vai te valorizar é quem não te conhece. Isso é triste. Isso é. Mas você já venceu. Em Jesus Cristo somos mais que vencedores. É verdade, isso aí é verdade. E aí nós temos uma pergunta que foi um dos brothers que fez a pergunta, que nós falamos aqui do que você faz, tudo, mas no auge aí que você passou aí dos 40 anos, quem é Marcos Polon? Cristão, católico, pai. Se for resumir numa palavra só, sujeito bom. Muito bom. Cara, foi um prazer ter você aqui. Curtiu estar com a gente aqui no Café Brothers? Cara, demais. Tem uma palestra que eu faço, cara, na igreja, que chama Extuvir. Extuvir é em latim, seja homem. Porque quando Davi está no seu leito de morte, ele chama o filho dele, eu acho que é Salomão, e fala assim, fique forte, firme, e seja homem, comporte-se como um homem. Porque não basta você ter nascido homem para ser homem, você tem que se tornar cada dia. Cada decisão que você toma cada dia faz você ser homem ou não. Se você não barrelar, se você for tranqueiro, se você não voltar atrás da palavra, aí cada dia você tá sendo um homem. Então o homem ele tem que aprender a ser um homem mesmo, assim. Então isso é um ensinamento que a igreja nos ensina. E o legal é o seguinte, eu montei essa palestra
E fiz em alguns lugares, então não sei o quê, até estava pensando em montar mais complexo, porque eu estudo teologia já há uns 20 anos também, né? E filosofia também. E aí, tem um padre que eu acompanho, que sou aluno dele há muito tempo, que é o padre Paulo Ricardo. Quando eu pensei em formatar um curso, ele, pof, tem um curso lá, o Estuvir, eu ainda não assisti, mas recomendo a todos vocês que estão assistindo, que o conteúdo é exatamente esse, essa passagem, e o que significa isso. E Deus é maravilhoso. A melhor pessoa do mundo que podia falar disso aí é ele, que ele domina o tema. E aí eu não preciso gravar. Tá, joia. Alex, deixa aí o Instagram do Marcos Solon pra galera aí do Mato Grosso do Sul, e quem não é do Mato Grosso do Sul também acompanhar o trabalho do deputado lá. Tá aí, ó, segue ele lá. E também segue a gente aí, é o @Café Brothers, tá? Se inscreve no nosso canal lá no YouTube pra gente crescer e continuar contando histórias reais por pessoas reais. Deputado, prazer, privilégio, muito obrigado por estar aqui. Amém? O que o nosso convidado merece, Alex? Um abraço, até o próximo episódio.